Então, o que a gente vai ver agora de começo? O que são os circuitos hidráulicos e pneumáticos em relação ao fluido, alguns exemplos de para que a gente usa esse tipo de sistema, quais são as características principais desses tipos de circuito, qual que é a estrutura básica, ou seja, quais são os componentes principais que todo sistema hidráulico e todo sistema pneumático vai ter que ter, e dar uma relembrada na parte do princípio de Pascal com um exemplo numérico também. Então, sistemas hidráulicos e pneumáticos relacionados ao fluido. Felipe já comentou para a gente, hidráulico é alguma coisa relacionada a hidro, que vem de água, então a gente fala que é um fluido líquido, na verdade. Geralmente a gente vai utilizar óleo, tá? Mas se for um sistema mais residencial, por exemplo, pode ser a água também, e pneumático vai ser o ar. Quais são as diferenças desses dois tipos de circuito? O hidráulico, o óleo, ele tem baixa compressibilidade, ou seja, o volume que eu vou ter de óleo inicial ali, ele não vai variar muito. Então, por exemplo, se eu tinha 200 litros de óleo, ele pode ter uma certa variação pela compressão ou pela temperatura, mas geralmente ele vai ficar mais ou menos naquele mesmo aspecto do 200 litros de óleo. Enquanto um circuito pneumático, o volume do ar, ele vai se condensar, então eu vou comprimir muito aquele ar para que ele consiga ganhar a força que ele não teria solto na atmosfera. Então a gente vai elevar a pressão desse ar para que ele consiga trabalhar. O óleo, ele já lubrifica automaticamente o sistema, porque nós vamos ter partes que são metálicas ali, na parte de válvula e cilindro, e o ar, não. O ar, geralmente, ele tem a umidade do ar, e que isso pode, inclusive, danificar o sistema por conta da ferrugem. Por isso que a gente tem aqueles óleos pneumáticos, que eu não sei se vocês já viram alguma vez. Geralmente a gente tem os kit lubrifil, que a gente fala. São esses kitzinhos aqui, ó. Basicamente são kits que vêm com um manômetro e um copinho ali para você encher de óleo. Quando o ar passa aqui por esse kit, ele vai levando um pouco daquele óleo e o próprio ar já vai automaticamente lubrificando as partes internas dos componentes também. Circuito hidráulico, então. Uma retroescavadeira, quando ela vai mexer ali as pás e o braço da retroescavadeira, ela tem os pistões ali que faz ela dar aquela movimentação. Esses pistões ali são hidráulicos, daí tem a bomba ali na retroescavadeira e aquelas alavancas para mexer. Então, o pistão, que é basicamente essa partezinha aqui, que ela tem a haste que faz a movimentação, ela tem esse símbolo aqui que a gente vai ver na sequência quando a gente for montar os nossos circuitos. Um outro exemplo de circuito hidráulico que a gente tem, por exemplo, seria a parte da direção hidráulica. Thales levantou a mão. Pode falar, Thales. Boa noite, professor. Tudo certo? Boa noite. Tudo certo, senhor? Estou na peleia aqui, vou mostrar um exemplo aí, já que o professor está mostrando aí de sistema hidráulico. Fica à vontade. Aqui o pistão, na empilhadeira. Pera aí, deixa eu botar a tua tela aqui para o resto do pessoal também ver. Exatamente. Fazer o levantamento da garra. Isso. Aí tem tudo as mangueiras onde o óleo retorna. Sim. E aqui os comandos. Exatamente. Exemplo perfeito de sistema hidráulico. O que acontece? A gente vai ter ali, então, o pistão. No caso ali do Thales, é o que vai fazer a empilhadeira subir e descer. No caso da retroescavadeira que a gente estava vendo antes, ela vai fazer a movimentação do braço. Sistema mesmo. Basicamente, ele vai ter aquele pistão que, quando ele está acionado para o óleo, a bomba está acionando para o óleo entrar de um lado do pistão, ele vai erguer aquele pistão. Então, vai erguer a parte da empilhadeira ou movimentar a garra para um lado, pro lado direito, por exemplo. E quando a gente entra o óleo na outra parte, ele vai recolher o pistão e fazer o processo inverso, fazendo com que ou a empilhadeira suba ou
com que a garra se movimente para o outro sentido. Aqui a gente tem também a parte do carro que tem direção hidráulica. Não sei se vocês, logicamente vocês já devem ter dirigido um carro com direção hidráulica e um carro com câmbio com direção mecânica, por exemplo. Com direção mecânica, quando você vai fazer a movimentação dele ali, ele é muito mais pesado para você virar o volante. E com a direção hidráulica, não. Justamente porque a parte hidráulica é justamente para você ampliar a força do sistema com que você só movimente ali um pouco a alavanca e ele já faça a aplicação do princípio de Pascal e consiga te dar muito mais força lá na saída. Em relação ao fluido, o óleo, então, aqui basicamente é a mesma coisa. Nós temos alguns tipos de óleo, mas geralmente vão ser nos sistemas hidráulicos e pneumáticos o mesmo tipo. E em relação ao ar, é o ar que a gente vai pegar direto no ambiente. A única coisa é que tem que ter alguns filtros e tudo mais por conta da umidade, porque alguns lugares são mais úmidos do que outros. Então, um tipo de sistema pneumático também, aqui, se alguém trabalha na Ambev, por exemplo, ou numa empresa que tem um sistema de automação muito forte, geralmente esses sistemas pneumáticos aqui são bastante utilizados. A principal vantagem desse sistema é justamente a velocidade, porque ele vai ser muito mais rápido do que um sistema hidráulico. Então, nesses circuitos, as características que nós vamos ter deles, basicamente são, na hidráulica, nós vamos ter uma força, pressão e controle desse sistema de forma muito maior. Ou seja, se eu for pensar num sistema que eu vou utilizar e eu preciso de uma força muito elevada, eu vou ter que utilizar um sistema hidráulico. Por exemplo, uma retroescavadeira, eu vou erguer muito peso ali, porque eu vou carregar pedra, eu vou cavar o chão, ou algo do gênero. Então, preciso de força. Controle. O pistão ali do sistema hidráulico, eu consigo deixar ele posicionado no meio, digamos assim. Eu consigo acionar para que ele vá um pouco e pare na metade. Na questão do pneumático, eu não tenho esse controle. Ou ele está no começo ou ele está no fim. E no hidráulico eu tenho infinitas posições ali no meio que eu consigo deixar ele. No pneumático, eu vou ter uma velocidade muito mais alta, porque o hidráulico ele vai ter toda a demora do óleo conseguir percorrer ali até subir o pistão. No pneumático ele vai ser quase que instantâneo, aquele acionamento. E ele também é um sistema muito mais limpo. O óleo, conforme vai passando o tempo, ele vai juntando impurezas ali, e de vez em quando você tem que fazer a drenagem completa daquele sistema, e você tem que trocar e arrumar óleo novo no reservatório. Em questão do ar, a única coisa que você precisa ter de cuidado nesse sentido é manter os pontos de lubrificação lá dos kits Lubrifil, e você tem que tomar cuidado também em fazer a drenagem do compressor de ar, que ele vai acumulando aquela umidade do sistema e vai ficando lá no fundo. Então, pneumática, o estado do atuador, ou seja, o pistão, ou ele está avançado ou ele está recuado, ou ele está no começo ou ele está no fim. Não tem muito meio termo, digamos assim. Quando a gente fala de um sistema hidráulico, então, a gente vai ter que ter alguns componentes desse sistema. Esses componentes geralmente são esse sistema básico que a gente tem aqui. Então a gente tem o circuito que vai dar a potência do sistema e a gente tem o circuito que vai fazer a atuação do sistema. Como assim? Circuito que dá unidade de potência, basicamente é como se fosse a alimentação. Então eu vou ter o reservatório primeiro. Então é basicamente uma caixa grande onde eu vou estar arrumando todo o óleo que eu vou estar precisando ali. Eu tenho que ter um filtro para que esse óleo fique depositando ali as impurezas, que vai ter que ser limpo de tempos em tempos. Vou ter uma bomba para poder jogar esse óleo para o sistema, para ele ter força, principalmente se eu tiver que fazer um sistema de subida ou algo do gênero, para que ele tenha força. E vou ter que ter uma válvula limitadora de pressão, para que ele não tenha pressão demais, tá? O Leandro mandou alguma coisa no chat, só deixa eu ver aqui rapidinho antes de eu continuar.
Sistema hidráulico muito sensível ao toque, tendo precisão, contrário ao pneumático, que o ar se comprime também perdendo precisão. Sim, exatamente. Quando ele diz sensível ao toque, vamos supor que eu esteja acionando um sistema hidráulico. E deixa eu arrumar só a minha tela aqui, de forma que vocês consigam enxergar um pouco melhor. Deixa eu deixar minha câmera aqui na tela. Bom, imagine que eu tenha um sistema pneumático, seja um pistão aqui. Aqui vai ser a haste do meu pistão. Quando eu aciono ela, se for um sistema hidráulico, ela vai subindo gradualmente e devagar. Então eu vou conseguindo controlar. Vamos supor que ela tem que chegar até aqui, tá? Tem que subir tudo isso daqui. Seria o fim de curso do meu pistão. No sistema hidráulico eu consigo fazer com que ela suba só um pouquinho e pare. Então, por exemplo, empilhadeira, se eu não quiser que ela suba até lá em cima, eu consigo que ela pare no meio do caminho. No sistema pneumático, ela não vai fazer isso. No momento que eu acionar, ela já vai para cima com tudo, digamos assim. Ela vai o mais rápido possível. Ela só vai parar no meio se faltar ar, se o meu sistema não estiver bem alimentado. Se não, ela só vai parar na hora que ela chegar lá em cima. Então eu não tenho esse controle de posição, que é justamente essa sensibilidade ao toque que o Leandro comentou. Basicamente essa vai ser a diferença. Em contrapartida, ela vai ser muito mais rápida do que o hidráulico, porque ela sobe muito mais rápido também. Voltando para o nosso sistema aqui. A parte então de atuação, vou ter aqui o motor hidráulico, que é o que vai fazer basicamente a bomba girar e conseguir levar o óleo lá para o nosso sistema. Vou ter o cilindro, que é o que eu quero acionar. Vou ter uma válvula direcional, que basicamente é uma válvula que vai dizer se ele vai estar subindo, descendo ou se ele vai estar parado. E vou ter ali também uma válvula de retenção e uma válvula redutora de vazão, que são para controlar ali aquela parte do óleo e deixar ele nas definições que eu quero. Esse é um sistema hidráulico simples, digamos assim. Sempre vai ter todos esses componentes. Nem sempre, eu posso ter um sistema até um pouco mais simples do que esse, que a gente vai começar a montar ali no simulador. Mas geralmente, pelo menos esses componentes a gente vai ver no sistema hidráulico, podendo ter, logicamente, muito mais que a gente vai ver depois também. E a estrutura básica de um circuito pneumático. Ao invés da bomba e do motor, então, que a gente tinha, eu vou ter um compressor, que é esse triângulozinho que eu tinha aqui, e daí eu vou ter, da mesma forma, as válvulas de direcionamento, vou ter o pistão aqui e vou ter também as válvulas de retenção da outra forma. Então, toda aquela parte de reservatório, boa noite, a parte de reservatório, bomba e motor para acionamento, no pneumático, eu vou substituir essa parte por um compressor. Então, toda a alimentação vai ser feita pelo compressor, enquanto no hidráulico eu vou ter que precisar de todos aqueles outros componentes. Logicamente, um sistema hidráulico ele vai ser muito mais caro, principalmente a longo prazo. Porque o ar, eu pego ele de graça, digamos assim. Todo lugar eu vou ter ar, pelo menos por enquanto, ele está de graça. E eu consigo pegar ele de todo lugar e ele não vai ter custo para mim para eu conseguir utilizar esse fluido. Enquanto o óleo, como eu tenho que trocar ele de tempos em tempos, ele vai me gerar um custo de manutenção desse sistema e, além disso, eu posso ter perdas também por conta de vazamento. No ar, basicamente, se eu tiver algum tipo de vazamento, ele vai voltar para a atmosfera, como ele também não é prejudicial, o ar que ele sai dos sistemas pneumáticos ele não é prejudicial ao meio ambiente, eu não tenho incomodação nenhuma. No sistema hidráulico já é bem diferente. Se eu tiver um vazamento de óleo, dependendo de onde ele pegar e para onde for esse óleo, eu posso tomar até uma multa ambiental também, dependendo. Então é um sistema que é muito mais caro do que o pneumático. Então, os principais componentes que eu vou ter nos sistemas, eu vou ter os cilindros e os motores, que eles vão ser responsáveis por fazer a ação desse sistema. Vou ter as válvulas direcionais, válvulas de retenção, válvulas de alívio, que basicamente elas servem para
eu direcionar, fazer o controle desse meu sistema e também controlar a pressão. Vou ter os filtros que eles servem para tirar a impureza do sistema, isso tanto do ar quanto do óleo. E vou ter as bombas e os compressores que eles vão fornecer basicamente energia. Então a bomba que vai levar o fluido ali do óleo para cima, o compressor é o que vai comprimir o ar e que vai distribuir também para o nosso sistema. Princípio de Pascal, então, dando uma relembrada em vocês, você já deve ter visto isso daqui lá na matéria de hidráulica 1, eu acho, que deve ser lá pela 6ª ou 7ª fase também, que era aquele sistema que a força dividido pela área 1 vai ser igual à força dividido pela área 2 do meu sistema. Então eu consigo fazer a parte da multiplicação de forças nesse sentido. Então, se uma força externa for aplicada a uma parcela de área de um fluido confinado, a pressão decorrente será transmitida integralmente a todo o fluido e a área do recipiente que o contém, que é uma citação do Linsinger. Aqui está a fórmula, então. Se nós formos pegar, por exemplo, esse sistema aqui, geralmente utilizado para sistemas hidráulicos, se nós tivermos, por exemplo, esse esquema que está mostrado aqui abaixo, que eu tenho o pistão 1, que é do lado esquerdo, com 10 centímetros quadrados, e o pistão 2 com 25 centímetros quadrados, aplico uma força de 45 newtons no pistão 1, eu sei qual que vai ser a intensidade da força que vai estar aqui no nosso cilindro, no nosso pistão 2. Vamos fazer aqui rapidinho o cálculo. Ó, então, eu vou ter aqui, deixa eu inserir só uma equação aqui antes. Aqui, então, esse força 1 vai ser uma fração. Força 1 dividido pela área 1. Vai ser igual a força 2 sobre área 2. Força 1, área 1, igual a força 2, área 2. O que eu vou ter aqui, então? Minha força 1, nesse caso, que ela é de 45 newtons. Minha área 1, 10 centímetros. Força 2 é o que eu quero saber. E aqui vai ser de 25 centímetros quadrados. Faço a multiplicação cruzada. Então aqui eu vou ter 10F2 vai ser igual a 25 vezes 45. F2, então, se eu fizer 25 vezes 45 aqui na calculadora. 25 vezes 45 vai dar 1.125. Minha força 2, então, vai ser 1.125 dividido por 10, que vai ser 112,5 newtons. Então, simplesmente com uma diferença ali do diâmetro do meu pistão de um lado e do pistão do outro, eu já consegui um aumento de força considerável para o meu sistema. Tá? Esse princípio de Pascal é um dos princípios mais básicos, assim, principalmente sistemas hidráulicos. Você já deve ter visto ele várias vezes, eu estou só dando uma relembrada. Tá? Então, a nossa introdução de hoje. A gente viu o que era a parte hidráulica, viu o que era a pneumática, viu quais eram os principais componentes e viu o princípio de Pascal.